Eu nasci, foi na forja, na bigorna eu fui criado. Quem me afia não me amola, eu sou aço temperado. Bato firme, eu bato forte, a marreta é minha sorte. Com fogo eu faço nome, com minha faca eu faço corte. Fala, cuteleiro! Sejam bem-vindos ao Fala Cuteleiro, o podcast oficial do Clube da Cutelaria, que é Janaia Fabre, e hoje o nosso bate-papo é com Luciano Chaves, o mineirinho de São João del Rei, que fala um pouquinho pra gente sobre a sua história, sua trajetória e como foi começar na cutelaria há mais de 30 anos atrás. E para registrar o apoio aos nossos patrocinadores, a gente não pode deixar de falar de Fabricases, Insumos e Cutelaria Angeli e a Knife Flix. E você que tá ouvindo esse programa hoje, dia 31 de outubro, agora no comecinho de novembro, não esqueça que estará acontecendo o Salão Paulista de Cutelaria dia 6 e 7 de novembro. Inclusive os nossos patrocinadores estarão presentes nesse evento. Então se você precisar de algum tipo de insumo para cutelaria, você pode ir lá bater um papo com o seu Benedito Angeli. Ele vai ter muita coisa para você adquirir lá no seu espaço. Se você não puder ir, é claro, você tem o site insumos-cutelariaangeli.com.br ou você pode encomendar diretamente pelo WhatsApp 11 98695 3397. Se você quiser passar e conhecer a empresa Fabricases, a linha de produtos e bater um papo com a Jéssica, ela também vai estar no Salão Paulista de Cutelaria. Se você não puder participar, você pode entrar em contato pelo 16 99117 9004 ou conhecer o catálogo de produtos através do site fabricases.com.br. E os meninos da Knife Flix também estarão presentes no Salão Paulista de Cutelaria. Você pode ir lá bater um papo com eles e saber um pouco mais sobre o streaming que está fazendo o maior sucesso no mundo da cutelaria. Se você também quiser informações, eles têm o site knifeflix.com.br, que você tem todas as informações sobre a programação que a Knife Flix tem para oferecer. Mas vamos começar o nosso bate-papo com o Luciano Chaves. E Luciano, a gente sempre começa com a primeira pergunta, querendo saber sobre você, sobre a sua história e como que você começou na nobre arte da cutelaria. Conta aí pra gente. Meu nome é Luciano Chaves, eu sou natural de São João del Rei, Minas. Atualmente eu moro em Santa Cruz de Minas, que é uma pequena cidade entre São João del Rei e Tiradentes, qual eu construí a minha oficina, que é um pequeno castelo de 3 andares, que é um sonho de 20 anos que eu concluí recente. Tenho 46 anos, sou de 75, tenho uma família linda, fui casado, a mãe dos meus 2 primeiros filhos, que hoje tem 27 anos, o Igor, mais velho, 25, o Iago, 2 filhos lindos, maravilhosos. Tenho 2 filhos do meu atual casamento, sou casado com a Ana Carolina, uma pessoa maravilhosa, incrível. Tenho com ela Ana Júlia, que faz 15 anos agora em dezembro, Pedro Emanuel, que vai fazer 8 anos agora em novembro. Sou cuteleiro já há um bom tempo. Eu, desde criança, desde a minha infância, sempre fui um apaixonado por facas, espadas, machados, filmes de ninjas. A minha infância foi uma infância que eu tive um prazer muito grande de ter tido influência de filmes maravilhosos, né? Grandes clássicos aí, como por exemplo Rambo, que é um filme que incentivou muitos da minha geração a curtir facas, né? Não só esse filme, como outros filmes de guerra também, filmes do Chuck Norris. Sempre fui um apaixonado por artes marciais, treinei artes marciais muitos anos da minha vida, em especial a arte marcial chinesa, o Kung Fu. E nessa arte marcial eu sentia muita necessidade de ter as espadas, as lanças, os escudos que a gente usava nas lutas combinadas, e era muito caro na época e difícil acesso a gente trazer essas armas de fora, porque além de ser muito cara, era também quase que impossível o contato, né? Hoje em dia a gente tem a internet como uma ferramenta a nosso favor a todo momento, mas naquela época era ou carta ou telefone, que era caríssimo fazer uma ligação, principalmente uma ligação internacional, porque a única empresa que vendia as armas para o Kung Fu, as armas chinesas, chamava Brendolei, uma coisa assim, Brendoleis, não me recordo bem. E a gente, até na academia, a gente tinha algumas armas vindas de lá. Só que além de ser muito difícil o contato, acontecia às vezes da alfândega não liberar
eles verem lá uma espada, uma adaga e classificar como uma arma, né, que queria servir para ferir outra pessoa. Eles não viam em momento algum como a arte marcial, o folclore, né? E a gente acabava perdendo aquelas peças nossas. Tanto que eu tenho somente um par de facão borboleta na minha coleção que veio dessa empresa que a gente conseguiu comprar. Eu e meus amigos na época, né? Que a gente tinha um grupo. E daí começou a surgir o interesse de eu fabricar as minhas peças. Isso eu tinha 12 anos, quando eu comecei a treinar Kung Fu. E eu fiz uma primeira peça, eu tenho ela guardada até hoje, uma faca com desenho bem maluco, né? Nada do que a gente faz hoje em dia, em termos da gente estudar a fundo o que a gente está fazendo, né? Para a gente poder fazer uma peça não somente linda, maravilhosa, mas totalmente dentro de uma lógica de parâmetros que tem que ter uma peça, independente do estilo, independente do modelo que você faça. A gente tem que fazer uma coisa séria, uma coisa bem dentro de tudo que tem que ser aquela peça, né? E aí foi surgindo o Luciano Cuteleiro, fazendo muitas espadas, muitas lanças, Quantal, que era a arma do general chinês. Tenho o meu Quantal guardado na minha coleção. Eu fiz ele quando eu tinha entre 14 para 16 anos. Tenho a minha primeira espada, que é uma ninjato, que é uma espada que era usada pelos ninjas, né? E dali eu fui aperfeiçoando, eu fui buscando recursos, né? Que eu não tinha recurso na época, era lima, uma bancada e um esmerilzinho que eu ganhei da minha mãe. A minha mãe tinha uma confecção, minha saudosa mãe, e nessa confecção ela dependia muito de profissionais para poder afiar as tesouras dela, né? E as navalhas da máquina overlock, que era uma máquina de fazer as montagens das peças. Eu comecei a estudar como é que era, estudar, que eu digo assim, né? Pegar tesouras mais velhas e me meter a besta, que a gente não tinha nenhum artigo, não tinha nenhum vídeo igual a gente tem hoje em dia, ensinando tudo que a gente quer saber. Hoje a gente, eu até brinco, né? Eu vejo alguns cuteleiros de hoje em dia, alguns profissionais, não só da cutelaria, mas de outro, falar, eu sou autodidata. Eu duvido uma pessoa falar que é autodidata hoje, pelo fato de que é difícil ser autodidata hoje, porque hoje todo mundo está tendo acesso à internet, ao YouTube, ao Google, então a gente consegue tudo que a gente quer. Tanto que hoje eu mesmo falo, várias coisas que eu faço dentro da cutelaria, quem me ensinou foi o Google, quem me ensinou foi o YouTube. Então quer dizer, eu não sou autodidata, eu consegui ali através daquela ferramenta ali, um profissional que se disponibilizou, perder um pouco do seu tempo, fazer um vídeo, passar o seu conhecimento, e a gente tem acesso àquele conhecimento limpo, bacana. A gente tem que ter o discernimento para a gente poder saber filtrar os conhecimentos ruins, os conhecimentos distorcidos. Tem pessoas, eu já vi muitos vídeos de pessoas ensinando errado, de pessoas às vezes por realmente não saber o conhecimento real e às vezes por má fé. A pessoa às vezes quer confundir aquelas pessoas que estão começando na cutelaria, passando para ela um conhecimento que não tem nada a ver. Mas isso rapidamente a gente acaba tendo ali aquela noção, né, aquele discernimento bacana para a gente poder excluir. Então logo que a gente vê isso, a gente já exclui. Mas hoje em dia a gente aprende com tudo isso. Naquela época a gente não tinha, né? Então eu comecei a aprender a afiar as tesouras, navalhas. Posteriormente me tornei mecânico de máquina de costura. Eu fui mecânico de máquina de costura durante muitos anos, fui costureiro na confecção da minha mãe. Trabalhei durante muitos anos prestando assistência técnica em máquinas e na confecção. Trabalhava na galoneira, que era a máquina de dar bainha nas roupas, né? Era uma Kansai especial de 3 agulhas e eu trabalhei muitos anos nessa confecção. E nas minhas horas de folga, metia bronca na minha oficina, que era uma bancada antiga que eu tenho ela até hoje, que eu comprei de um tio meu, irmão da minha mãe. Tinha um torninho de bancada feito no Senai, uma morcinha, né? A gente fala torno, mas é uma morcinha pequenininha, que hoje ainda tem os pedaços dela, ela quebrou, eu não joguei fora, eu guardei. E esse esmeril, que a minha mãe me presenteou, também tem ele até hoje, só que ele queimou, pretendo mandar arrumá-lo para poder guardar essa máquina funcionando, que é uma das lembranças que eu tenho da minha mãe. E quais os desafios de começar numa arte, numa profissão, sem apoio da família, com poucos recursos técnicos, poucos materiais de referência para se instruir? Como que foi esse desafio de iniciar, Luciano? As facas surgiram na minha vida
da forma que não foi diferente com diversos amigos meus da minha mesma geração, né? Fazendo peças recortadas, né? Muitas das vezes eu comprava nos ferro-velhos aqui da minha região, aqueles serrotes antigos, né? Que desdobravam tora, pegavam um cabra de um lado, um cabra do outro e ia serrando, me parece que chama gurpião. E eu cometi o sacrilégio, né? De destruir alguns gurpiões daqueles. Hoje eu tenho um arrependimento enorme, mas foi o aço que eu tive acesso na época, né? Consegui guardar um intacto, guardo ele com o maior carinho, ele é enorme, ele deve ter 1,80 m ou até mais de comprimento. E era um aço excepcional, eu cortava eles num tesourão, tipo uma guilhotinazinha de serralheria, né? É uma guilhotina de serralheria. E ela cortava meio que esmagando, né? Porque o aço já estava temperado, eu desconhecia na época o que eu sei hoje de questão de tratamento térmico, de revelimento, eu não tinha noção nenhuma de metalurgia, principalmente a metalurgia direcionada para cutelaria. Eu fazia umas facas recortadas e muitas delas presenteei amigos em aniversários, em ocasiões especiais, e comecei a fazer minhas facas para vender. Vendia, né? Vendia na época, velhos e bons tempos, 5, 10, 15, 20 reais. Fazia facão, fazia uns cutelinhos, mais uns cutelos assim finos para poder fazer cortes e tal. E isso durante muito tempo foi um complemento da minha renda. Eu trabalhava na confecção da minha mãe, aí nas minhas horas de folga eu dividia entre fazer essas minhas facas e dar assistência nas máquinas de costura das clientes que eu tinha. E a hora que eu estava na oficina também, além das facas, eu fazia alguns trabalhos de afiação. Até hoje eu tenho muitas manicures que traz para mim alicate de cutícula, né? Facas, tesouras. Eu presto esse tipo de serviço até hoje, que é um serviço que eu presto com muito prazer. Eu tenho clientes aqui de décadas que traz serviço para mim. A mecânica de máquina de costura eu parei totalmente, né? A costura também parei totalmente. Depois que a minha mãe morreu, criou um trauma muito grande na minha cabeça, que eu senti o cheiro do óleo da máquina ali junto com aquele pó do tecido, que faz um cheiro bem específico, que me lembrava muito a minha mãe. Então eu me desliguei totalmente dessa profissão, né, de assistência técnica de máquina de costura e também da costura, que depois que ela morreu, a confecção dela acabou e tal. Então aí a minha vida acabou tomando outro rumo. E nisso eu já estava dedicando, há 20 anos atrás, eu já estava dedicando muito à cutelaria, né, já estava buscando mais conhecimentos, correndo atrás. A gente tinha muito pouco acesso a material. Os materiais que eu tinha de estudo na época era a revista Magnum. A revista Magnum, eu tenho um agradecimento a ela imensurável. Tenho ainda no meu acervo aqui de revistas, de livros, muitas Magnums antigas, inclusive a edição especial lançada por Laércio Gazinhato, a faca Bowie, que para mim foi uma bíblia, que não foi uma revista, que foi uma bíblia. Na hora que eu tive acesso àquela revista ali, a minha mente abriu, eu passei a visualizar a profissão até então, que eu não sabia que era uma profissão, que até então eu achava que eu era um maluco, né, porque eu nunca tive apoio de ninguém da minha família. A minha mãe me presenteou na época o esmeril porque ela tinha de alguma forma o interesse de eu afiar os alicates, as facas, as tesouras dela, mas ela não queria que eu fosse cuteleiro, porque até então o que era um cuteleiro? Naquela época não era nada. Um cuteleiro era um sonhador, era um maluco, era um louco que queria fazer faca e ia morrer de fome. A visão que os meus pais tinham, né? Tudo bem, eu não culpo eles, mas ao mesmo tempo eles não acreditaram em mim, eles não depositaram nada no meu sonho. Mas tudo bem, a geração deles a gente tem que entender. Mas não foi só deles, não, de muitas outras pessoas. Eu não tive apoio nenhum. Mas tudo bem. Estou até hoje na cutelaria. Hoje eu tenho apoio de muitas pessoas que me apoiam. Hoje para mim é um grande orgulho. Meu pai, né, que está vivo, com 83 anos, chegar para mim, virar para mim e falar comigo: um fulano, ciclano, bem elogiou seus trabalhos e tudo. Para mim é aquele orgulho, tipo assim, né? Poxa, legal. Se há 20 anos, 30 anos atrás eu tivesse tido esse elogio, esse apoio, talvez a minha carreira teria mudado um pouco, né? Porque quando a gente é jovem, a gente é muito sem recurso. Pelo menos na minha geração, tudo muito difícil. Eu sou de família humilde, eu não nasci no berço de ouro. O pai e minha mãe sempre muito batalhador. As mudanças de governo faziam com eles eram comerciantes. Meu pai mexia com bar e a minha mãe com confecção. Então, dava mudança de governo, a economia ia lá embaixo, vendia tudo, ia praticamente à falência e recomeçava do zero. Então é aquele ciclo, né? Não tinha uma estabilidade. A gente nunca teve essa estabilidade. Mas estamos, graças a Deus, até hoje.
aí na luta. E eu continuei na cutelaria, não desisti, né? Não desisti. Continuei buscando todo tipo de matéria que eu via nas revistas Magnus na época, né? E eu via nas revistas de fofoca, revista das casas dos famosos, assim, sempre buscava uma imagem de uma espada, de um machado pendurado numa parede, numa lareira, e isso pra mim era meu Google. Tanto que eu tenho uma pasta enorme aqui com recortes de revista, tá aqui na minha oficina, guardado, tá na minha coleção, é uma preciosidade que eu tenho, mostro para as pessoas que vêm me visitar com o maior orgulho. Isso foi o meu Google durante muito tempo, e ali foi onde eu aprendi muita coisa, ali foi onde eu busquei inspiração, que até então pra mim, né, eu achava que eu era sozinho aqui em Minas Gerais, aqui na região, porque eu não tinha acesso a ninguém. Aí depois de um tempo que eu comecei a ver nas revistas que tinha, né, outras pessoas aqui na nossa região. E você comentou com a gente em off que foi justamente uma revista que te abriu muitas portas dentro da cutelaria. Conta pra gente como que isso aconteceu. E eu tive o prazer de comprar uma revista um dia, num momento muito difícil da minha vida, sabe? Que foi quando a minha mãe faleceu, em 2001. Eu já estava forjando, eu já tinha acesso a forjamento, eu já construía facas bem mais elaboradas do que aquelas lá de trás, que eu vendia a 5, 10, 20 reais. Eu fiquei com meu pai na confecção que a minha mãe tinha, na loja que a minha mãe tinha, durante 40 dias, logo depois da morte dela. E um belo dia, eu muito triste, né, saí da loja do meu pai, fui até a banca de jornal ver se tinha chegado a revista Magnum, que eu comprava todo mês, né. E tinha uma revista da Magnum, comprei, fui para a loja do meu pai, abri a revista, sentei lá e comecei a visualizar, a ler a revista. E num determinado ponto da revista eu vi uma matéria muito interessante sobre a vinda do norte-americano Jerry Fisk ao Brasil, no qual ele ministrou curso, né, e foi criado a SBC, Associação Brasileira de Cuteleiros, na época. E aquilo ali para mim foi o santo graal, né, naquele momento. Eu gostaria muito de ter ido nesse evento, mas eu só fiquei sabendo da matéria do pós, né, porque eu não conhecia ninguém. Aí eu olhei ali, tava ali Leandro Pazini, Ricardo Vilar, Milton Hoffman, Edson Sorocaba, Sou Alexandre, Gasparini, Rodrigues Fredo, Luciano Dornelles, Edson Reis, e me perdoe se eu esqueci mais algum aí, mas os que eu lembrei aqui agora. Eu peguei e falei, meu Deus, encontrei minha tribo, acabou. Aí ali tinha o telefone do Ricardo Vilar, né, para maiores detalhes, quem quiser ter acesso ao mundo da cutelaria, tava ali, né, a chave tava ali, era o telefone do Ricardo Vilar. E que eu fiz na hora, no exato momento, passei a mão no telefone, liguei pro Vilar e conversamos durante umas 2 horas. Pedi para ele perdão por eu estar ali ocupando aquele tempo dele, e ele foi muito educado, muito prestativo, me respondeu ali, e eu louco. E ele estava organizando logo na sequência um encontro de pessoas, de cuteleiros ali, né? Lembrei que agora o nome que estava ali também, Ivan Campos, estava junto nesse workshop, nesse curso, né, do Jerry Fisk. E ele marcou a gente chamava na época, né, hoje a gente chama de workshop, na época a gente chamava de martelança. Ele marcou essa martelança, foi a martelança da independência, dia 7 de setembro de 2002, logo no ano seguinte. Eu peguei e confirmei com ele que eu iria, e fui, no qual conheci um grande amigo, que é meu amigo pessoal até hoje, do Rio, também cuteleiro, José Márcio Camacho. A gente se encontrou até na rodoviária, mas a gente tinha se falado por telefone, pra gente poder chegar até na Serra da Cantareira, onde o Ricardo Vilar morava. Aí o Ricardo Vilar nos instruiu, vocês vão pegar o metrô e parar na parada inglesa. Acho que é isso mesmo. Aí nessa parada inglesa a gente ia ligar para um taxista amigo dele, que sabia onde era a casa dele, ele vinha buscar eu e o Camacho e levava a gente na Serra da Cantareira. Lugar lindo, maravilhoso. E ali, na hora que eu cheguei na casa do Vilar, que eu vi aquela oficina de cutelaria, que eu vi aquele monte de gente bacana, tive a honra e o prazer de conhecer a Silvana Mouzin, que até hoje é uma querida amiga, ou seja, uma grande irmã, que eu não tenho irmã de sangue, mas tenho irmã de coração, e a Silvana é uma delas. E conheci várias outras pessoas, né, inclusive alguns dos que estavam ali naquela revista ali, pessoalmente. E aquilo ali abriu as portas para mim, da cutelaria. Ali a cutelaria brasileira me acolheu. Dali pra frente eu não parei mais, né? Dali pra frente eu continuei, participei logo depois de um outro evento
na Casa do Vilar, já ministrado pelo Rodrigues Fredo, no qual ele forjou uma faca integral para a gente poder ver, para a gente poder aprender com ele. Foi um grande prazer, uma grande honra, não só conhecê-lo, mas vê-lo em ação. E dali a minha carreira como cuteleiro só foi, digamos assim, concretizada, e fui buscando a evolução, né? Aí a gente já começou a ter a internet a nosso favor, nos ajudando. A primeira rede social que eu comecei a expor meu trabalho foi o Orkut, né? Na época a gente tinha o MSN para poder fazer os contatos, e as coisas facilitaram muito. Dali para frente tudo foi ficando mais fácil pra gente, né? E em 2002 eu participei do meu primeiro evento de cutelaria no Jardim Guapira, um evento organizado pela Guilda dos Cuteleiros, do saudoso Fábio Codinoli, um querido amigo que era o que fundou a Guilda dos Cuteleiros. E ali eu conheci outros cuteleiros maravilhosos, conheci o Peter Hammer, e a gente até forjou juntos lá, conversamos muito. Conheci o Flávio Duprá, conheci o Paulo Mouzinho, marido da Silvana, e o Roberto Viana, no qual eu vendi minha primeira faca profissionalmente por Roberto Viana, e a segunda faca o Roberto Viana comprou pro Jefferson Berg, que hoje também é um grande amigo meu, um grande irmão que eu tenho. Os dois foram as duas facas que eu vendi, as duas primeiras facas que eu vendi no evento de cutelaria. Eu vendi para essas duas pessoas maravilhosas. Inclusive o Roberto Viana me deixou a primeira faca que eu vendi voltar para as minhas mãos. É um projeto que eu estou montando aqui na minha oficina, e de lá para cá não parei mais, né? Tô aí nessa luta nessa luta incansável, né? De aprendizado, de muita batalha, de busca de muito conhecimento, e a gente sempre aprendendo, e com muita humildade, com muita clareza, com muita calma, né? Que a gente tem que ser muito cauteloso em tudo que a gente vai fazer, que às vezes um passo que a gente dá errado, ao invés da gente evoluir, a gente regride, a gente dá um passo para frente, 3, 4 para trás, e a gente tem que pensar muito, né? Que a gente vai agir, no que a gente vai fazer na nossa vida. Você fez parte de uma geração que teve um início muito diferente na cutelaria do que os dias de hoje. Como que você vê a expansão hoje da cutelaria no Brasil e faz uma análise a respeito dessa diferença de gerações? Hoje a cutelaria ela explodiu de uma forma que eu nunca imaginava. Eu, Luciano Chaves, esse aqui que está aqui falando para vocês, eu nunca imaginava que a cutelaria ia tomar esse boom, tomar esse rumo que tomou. Vejo lados maravilhosos, mas eu vejo também lados ruins. Porque tudo tem os dois lados da moeda, né? Isso aí é fato. Não é só alegria, né? Tem também as tristezas. Eu fico muito feliz em ver essa expansão que a cutelaria tomou, por saber que eu não estava no caminho errado. Para ver que hoje eu faço parte dessa história, eu faço parte dessa longa caminhada aí que está sendo trilhada por muitos cuteleiros, né? Não só eu, mas diversos, não só em Minas como no Brasil inteiro. Mas eu vejo também o lado ruim. O lado ruim, infelizmente, são os oportunistas, né? São pessoas que visam mais o amor pelo dinheiro do que o amor pela profissão, que o amor pela cutelaria. Dinheiro, eu necessito de dinheiro. Eu seria hipócrita se eu falasse que eu não gosto de dinheiro. Eu gosto do dinheiro porque eu preciso dele para ele me proporcionar a minha sobrevivência em primeiro lugar, e os prazeres que eu posso comprar com aquele dinheiro. Quem que não gosta, né, do dinheiro? O dinheiro é muito necessário na nossa vida, mas eu amo a cutelaria. Eu amo a minha profissão. A minha profissão, para mim, ela é em primeiro lugar. O dinheiro é consequência. E eu vejo muitas pessoas entrando na cutelaria pensando somente no dinheiro, às vezes influenciado por pessoas que as ilude, as prometendo mundos e fundos, que vai ser cuteleiro e vai ficar rico, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ganhar. Não. A cutelaria é uma profissão linda, maravilhosa, mas é uma profissão difícil igual a todas elas. É uma profissão que você vai bater de frente com concorrentes, é uma profissão que você vai bater de frente com a dificuldade de execução, que não é fácil fazer uma faca. É fácil fazer uma ferramenta, mas fazer uma faca arte não é fácil, é difícil, demanda muitos anos de conhecimento, de prática, de estudo, um investimento alto numa boa oficina, suplementos não tá barato, tá tudo muito caro, maquinários tá tudo muito caro, aço tá tudo muito caro, então não é fácil ser cuteleiro, mas faça aquilo que você ama e você nunca vai precisar trabalhar. Isso é uma frase muito antiga e que eu carrego comigo. Eu amo o que eu faço, então eu brinco de
eu brinco, eu não trabalho. Eu entro pra minha oficina, eu não tô trabalhando, eu tô criando uma arte. Eu sempre falo isso pros meus alunos presenciais, que o maior crítico do nosso trabalho somos nós, o artista. A gente não tem que ficar esperando que outra pessoa critique o nosso trabalho, que isso vai muito de ponto de vista. A gente tem que sempre procurar evoluir e sempre procurar defeito nos nossos trabalhos. Eu tô me boicotando, eu tô me... Não tá. Se você tá buscando aquele defeito depois que a sua peça tá pronta, você está procurando algo que você não vai fazer na próxima peça. Porque quando um cliente entra em contato com o cuteleiro custom que faz uma faca arte, não é aquele que faz uma ferramenta e quer só o dinheiro dela, não. É aquele que faz uma faca arte, uma obra de arte. Ele não tá te comprando uma faca, ele tá te comprando um sonho. Ele quer que você realiza para ele um sonho. Quantas vezes que já chegou nas minhas mãos material de empunhadura que tem uma história linda, maravilhosa, que às vezes a pessoa buscou em outros países. Eu fiz uma peça para um cliente meu de Curitiba que ele trouxe da África uma escultura num osso, um dente isso, e que tinha uma história fabulosa. Foi esculpida por um pajé de uma tribo, vários simbolismos naquela empunhadura, e pediu para eu poder criar uma peça para aquela empunhadura, e foi uma das peças mais mágicas que eu fiz na minha vida, que na hora que eu terminei ela, que eu peguei naquela faca, eu falei, meu Deus, essa faca tem vida. Na hora que eu mandei pro cliente as fotos, o cliente ficou louco. Na hora que ele recebeu ela nas mãos, ele me agradeceu demais da conta. Por quê? Porque eu realizei o sonho dele, que era fazer uma lâmina para aquela empunhadura. E a responsabilidade é muito grande, porque vocês imaginam, se eu quebro ou se eu deixo sumir aquele pedaço da história daquela pessoa ali. Então é uma responsabilidade muito grande. Falo para os meus alunos uma outra frase: faça aquilo que você compraria, seja o profissional que você contrataria. Isso para mim é o segredo do sucesso. E nem sempre o sucesso ele vem com aquele retorno financeiro, né? Porque às vezes as pessoas ficam esperando, o meu sucesso eu vou ficar rico. Mas não, às vezes você não vai ficar rico. Mas às vezes você vai conduzir a sua vida com aquilo que você necessita, que é aquilo que você precisa. Eu sei que a gente quer ganhar cada vez mais. Mas a cutelaria ela é uma profissão difícil, ela é uma profissão que a gente vai conduzir a nossa vida ali tendo um ordenado, um salário bacana ali, de acordo com a nossa dedicação, de acordo com a nossa evolução, mas ela não faz milagres também. É o que eu sempre falo para os meus alunos, eu não iludo nenhum deles. Todos sabem muito bem o que eu penso com relação à minha profissão. Não sei se é porque eu comecei a minha profissão de uma forma muito difícil, uma caminhada muito longa, muito árdua. Então eu não consigo passar para os meus alunos que é uma coisa fácil no estalar de dedos, porque não foi para mim. E eu não tenho dúvida que hoje também não está sendo, ainda mais pelo número de cuteleiros que estão surgindo, da mesma forma que estão surgindo muitos colecionadores. Mas aí que entra outro ponto que me preocupa muito, que esses novos colecionadores que estão surgindo, da mesma forma que estão surgindo, eles estão vindo e indo, porque muitas das vezes eles entram na cutelaria, eles entram no colecionismo, que a gente classifica como o ajuntador, né? Aquele que ainda não tem na definição na cabeça dele o que eles querem. Eles não sabem se eles querem militaria, se eles querem cutelaria custom, se eles querem cutelaria de enfeite, a cutelaria fantasy. Eles não sabem se eles querem faca Bowie, se eles querem uma Hunter, se eles querem uma faca de uso urbano. Ainda não definiu nada na cabeça deles. Eles querem comprar faca. Aí começa a comprar tudo que vê no mercado. Aí muitas dessas vezes eles acabam investindo o dinheiro deles errado, acreditando que estavam certos. E muitas das vezes acreditando em pessoas que só querem vender, que só querem ficar livre de uma faca que eles fizeram e que não saia. Eu já vi isso acontecer. E isso não é legal. Porque o cliente ele não é um instrumento de desovar uma faca feia ou uma faca encalhada. Aí lá na frente, na hora que ele tem essa percepção, que ele vê que ele investiu muito do dinheiro dele acreditando em talvez pessoas até com má fé, ou às vezes pessoas com falta de conhecimento também para poder saber que ela está fazendo errado, ele desiste do colecionismo. Ele poderia se tornar um colecionador nível A, aquele que compra peças, joias, peças caríssimas, às vezes o potencial financeiro dele é grande. Aí o cara fala, não, eu não vou mais colecionar isso, porque de repente, de alguma forma, ele generaliza. Eu fui muito enganado no início e ele generaliza e todos são picaria. Isso é a minha percepção do que eu vi e do que eu vejo acontecer dentro da nossa linda e maravilhosa profissão que é a cutelaria. Eu falo muito para os meus alunos. Eu tenho poucos alunos, eu não tenho muitos alunos não, mas eu tenho alunos de qualidade. Eu tenho alunos que quando eles entraram para minha oficina aqui para poder fazer um curso comigo, no primeiro dia de curso, eu falei tudo isso
isso que eu estou dizendo para vocês e muito mais. Eu não iludi eles hora nenhuma. Eu não prometi hora nenhuma que eles iriam ficar ricos, milionários, fazer meia dúzia de faca e fazer um salário absurdo, estrondoso aí, que isso aí é mentira. E você comentou que está com um projeto, com uma iniciativa de um museu aí em Minas, né? Um sonho que você já tem um tempo e que agora tem tomado forma e tem se tornado concreto. Qual que é esse projeto especificamente, Luciano? Toda essa minha trajetória de vida na cutelaria, que aí comecei com 12 anos, né, quando eu fiz minha primeira peça, aos 14 já fiz uma espada, e depois outra espada e facas e machados e isso e aquilo, então são 34 anos aí dedicados profissionalmente, né, que eu vivo somente da cutelaria, em tempo totalmente integral, tem uns 20, 22, 23 anos por aí. E nesse período todo, nessa trajetória toda minha, eu venho guardando muitas coisas. Eu venho guardando peças, a minha número 1. E já há uns 8, 10 anos, eu vinha pensando em montar uma coleção para mim, no qual eu até comprei muitas peças, troquei de cuteleiros, que eu sou fã, não vou citar nome porque são vários. Talvez eu seria injusto com alguns, mas eu precisei de vendê-las em determinadas situações da minha vida, em necessidades, em apertos financeiros, né? E eu não arrependo pelo fato de que o dinheiro entrou para mim numa hora muito boa, uma hora que realmente eu precisei. Então não vamos chorar o leite derramado, como a gente diz por aqui, né? Mas eu consegui guardar muitas peças, inclusive minhas, para criar um projeto. E antes era um sonho e agora virou um projeto e agora ele está sendo realizado, que é um museu, o Museu da Cutelaria, que eu ainda não tenho um nome definido. Ele já existe na minha oficina. Tem um mezanino que eu fiz numa parte, que eu fiz um local para me atender meus clientes, como se fosse uma loja. E o pé direito da minha oficina é alto, tem quase 5 metros o pé direito. Eu fiz um mezanino e esse mezanino é o meu pequeno museu. E nesse museu eu conto com um acervo de... deve ter umas 200 e poucas peças, que eu venho garimpando nesses 34 anos de vida aí, umas peças militares, espadas, baionetas, facas e muitas coisas da minha história. A minha primeira faca, consegui comprar o meu primeiro machado que eu vendi e comprei ele de volta. Consegui resgatar a primeira faca que eu vendi em feira. Recentemente resgatei umas outras peças minhas. Sempre que eu vejo uma peça minha, algum colecionador passando para frente, eu tento comprá-las para esse projeto. Fiz várias peças para esse projeto e o meu museu está nascendo. Ele nasceu, ele já existe. Espero que o mais breve possível ele vá para um local maior para eu poder expor tudo que eu tenho guardado, as peças do meu início, de quando eu treinava arte marcial, que eu tenho várias espadas guardadas dessa época. As pessoas avaliar e comparar não tem nada a ver com o trabalho que eu faço hoje, mas ali está a minha história, ali está a minha evolução. Não é uma coleção que tem um preço alto, ela tem um valor alto para mim, porque ela é minha história, ela é minha história. Eu acredito que tem colecionadores aí que tem uma meia dúzia de peças que vale muito mais do que todas essas peças que eu venho juntando durante esses 34 anos, mas conforme eu disse, a minha tem um valor para mim, que é muito alto, que é a minha história. Tá ali, que ela foi conquistada com muito suor, com muito sangue, com muitas lágrimas. Não sei se vocês podem ter certeza. Você falou ao longo dessa entrevista sobre o seu apreço pela arte. E hoje como que você vê esse seu trabalho? Como paixão ou profissão? A cutelaria é minha paixão, a cutelaria é a minha profissão, eu amo ela. Isso aí já foi dito aqui. Pretendo não aposentar, eu pretendo trabalhar até o dia que o plano espiritual decidir que está na hora de eu desencarnar, porque trabalhar para mim não é sacrificante. Trabalhar para mim é prazeroso. Trabalhar para mim traz para mim uma realização pessoal que é até difícil de eu achar palavras. Há pouco tempo, quando eu morei em Tiradentes, durante um tempo, eu morei num sítio. Eu tinha minha oficina numa garagem de pedra muito bonita e montei em um dos cômodos da casa lá um local para me receber uns clientes que me visitavam lá. E um determinado dia chegou 2 casais de turista que estavam na cidade lá e ficou sabendo que tinha um cuteleiro lá e vieram me procurar. E eu conversando com os 2 maridos, as 2 esposas sentadas, eu falei o preço, o valor, né, digamos assim, das 2 facas que ele estava nas mãos, e uma das esposas virou assim: nossa, mas tão caro? Eu peguei e engoli aquele comentário ali desnecessário, e daí a pouco eu chamei os 4 para irem lá para minha oficina, na garagem, e levei uma daquelas facas no meu bolso, pus ela na bainha e pus no meu bolso de trás, que era uma faca pequena, que eu carinhosamente chamo de charuteirinho, e liguei minha forja e falei com eles, dos 4 banquetinhos que tinha na minha oficina: senta aqui que eu vou dar uma demonstração de forjamento para vocês. E forjei uma faca a partir de uma barra cilíndrica de 51,60 e forjei uma integralzinha, brute forge, igualzinha aqui, uma das facas que ela fez o comentário. E na hora que eu
terminei o forjamento, eu mostrei para ela a faca forjada, eu suava horrores de tanta força que eu coloquei para forjar junto com a técnica ali, que eu tava com raiva, eu tava com ódio naquele momento. E na hora que eu acabei de forjar, eu passei a mão no meu bolso, tava a faca ainda no meu bolso de trás, na bainha. Eu saquei ela da bainha e virei para aquela mulher e falei para ela: minha senhora, eu vou responder para a senhora agora o que a senhora falou lá dentro. Quando a senhora disse que a minha... Nossa, tão caro, suas facas são tão caras. A senhora tá vendo essa faca aqui, ó, pronta, que a senhora acabou de fazer o comentário dizendo que ela era cara. Aí eu passei a lâmina dela levemente no meu rosto, que estava muito suado, na minha barba. Passei o dorso da lâmina e encharcou a lâmina de suor. Na hora que eu virei a lâmina assim, o meu suor pingou na minha bigorna. Eu peguei, olhei bem nos olhos dela e falei pra ela, falei assim: o que a pessoa compra de um cuteleiro artesanal é isso aqui, ó. É sangue, é suor, é lágrima, é anos de história, é anos de luta, é anos de conhecimento que a gente corre atrás. São muitos anos que eu sou cuteleiro, são muitos anos que eu busco esse conhecimento que tá aqui nessa peça aqui, ó. Então eu peço pra senhora, não faça isso que a senhora fez, não. Se a senhora acha caro uma faca artesanal, a senhora tem todo o direito de achar, mas guarde essa opinião para a senhora. Não passa ela para um artista, não, que é muito triste para um artista receber uma desmotivação dessa. Se a senhora quer comprar, ótimo. Se a senhora não quer comprar, ótimo. Não vai fazer diferença para mim. Se a senhora não me comprar essa faca, o outro vai me comprar. Mas não precisa de um comentário desse. Um comentário desse desmotiva, quebra o sonho de um artista. E a senhora começou, e a mulher começou a chorar. Não era uma senhora, era uma mulher jovem. Ela começou a chorar. O marido dela abraçou ela assim e tal. O marido dela virou pra mim e falou comigo: Luciano, embala as duas facas são minhas. Bom, me comprou, me pagou em dinheiro. Aí na hora dela ir embora, ela pegou nas minhas mãos assim, chorando, virou pra mim e falou: Luciano, me perdoa. Eu tive uma das maiores lições na minha vida aqui na sua oficina hoje. Você não tem noção tanto que você me ensinou. Uma coisa que eu nunca mais faço na minha vida é questionar o valor, não é o preço, não, é o valor de uma arte. Peguei e falei assim: senhora, até me desculpa, né, mas eu tive que fazer isso porque a senhora me colocou pra baixo. Eu tive que passar pra senhora o que a senhora fez comigo. Não que eu estaria sendo vingativo, mas eu teria que impactar, eu teria que mostrar pra senhora ali. Então, que bom que surtiu esse efeito, né? A gente segue aqui, depois desse dia aqui, com um aprendizado muito grande. A senhora e eu também. E ela foi embora e nunca mais tive notícia desse casal. Não eram colecionadores, eram pessoas que estavam visitando a região aqui e queriam levar algum objeto, e o cara gostava de faca, o marido gostava de faca, e levou 2 facas minhas. Eu até creio que ele levou uma para ele e essa choradeirinha, essa pequenininha, ele levou para a esposa, pelo que ele falou, né? Então foi uma coisa muito marcante. Eu não tenho dúvida que ela deve andar com essa faca na bolsa ou em sua casa, guardada em algum local, e sempre que ela pega, com certeza ela lembra de mim. E a cutelaria para mim é isso, gente. É amor, é muito amor, é muita dedicação. É uma vida, São décadas dedicadas a ela. E eu espero fazer isso pelo resto da minha vida. Espero que o Todo Superior, lá, o nosso Criador, me deixe aqui ainda nesse plano aqui durante um bom tempo, com saúde, com disposição, com a minha família do meu lado, meus filhos, minha esposa, meus futuros netos, né? Para eu poder curtir toda essa trajetória minha de muita luta. Obrigado por esse bate-papo, muito obrigado pela sua fala inspiradora. Eu tenho certeza que toda a mensagem que você deixou aqui vai inspirar muitos cuteleiros, vai inspirar muito colecionador e principalmente os apreciadores dessa arte. Obrigado por bater esse papo com a gente. E registrando, para você que está ouvindo aqui o nosso podcast, esses são os últimos dias da pré-venda do livro Legado de Aço, Legacy of Steel. A pré-venda termina justamente no Salão Paulista de Cutelaria no dia 7 de novembro. Inclusive o sorteio da faca, o Pazini cedeu uma faca Bowie, que ele produziu, lindíssima. O sorteio vai acontecer no sábado do Salão Paulista e a pré-venda se encerra no domingo. O que significa isso? Que o preço promocional de R$550 mais frete se encerra no dia 7. Então não perca essa oportunidade. Michel Gendler e Leandro Pazini estão comercializando as últimas unidades do livro aqui no país, e depois disso você só vai poder adquirir o livro diretamente dos Estados Unidos com frete internacional. Então não perca essa oportunidade. Inclusive o Pazini estará lá promovendo o livro, terão algumas facas de apresentação, vão criar um ambiente muito bacana. Se você for passar pelo salão, não perca a oportunidade de conhecer. Vai ter disponível lá o boneco do livro para você ver como que está a parte interna do livro. Com certeza você vai se surpreender com esse material.
Lembrando que excepcionalmente nessa edição o Salão Paulista só vai comercializar os ingressos online, ao contrário dos outros anos que você podia comprar o ingresso diretamente na portaria. Por questão das restrições em relação ao Covid, você tem que comprar antecipadamente. Então você pode acessar o site salãopaulistadecutelaria.com.br, lá tem a opção cadastre-se, você faz um cadastrinho rápido e já adquire o seu ingresso e assegura a sua participação. Não vai haver venda de ingressos no local. E se você estiver passando pelo Salão Paulista e quiser bater um papo comigo, o Clube da Cutelaria vai estar presente lá também dia 6 e 7 de novembro. Eu vou estar lá na mesa Fabricases, então se você quiser bater um papo comigo, eu estou à disposição. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio de sempre, por ficar com a gente mais um programa Fala Cuteleiro. Uma boa semana a todos e até a próxima.